E Crônicas 1. Adão, 7, Enos. Cainã, Maalaleel, Jeredi. Enoque, Metusalém, Lameque. Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram, Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenais, Refate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi eram, Seba, Avilá, Sabta, Raama e Sabteca. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus e aos Anameus e aos Leabeus e aos Naftueus. E aos Patruseus e aos Caslueus, dos quais procedem os Filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Ete. E aos Jebuseus e aos Amorreus e aos Girgazeus. E aos Eveus e aos Arqueus e aos Sineus. E aos Arvadeus e aos Zemareus e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Ois, ou, Jéter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Pelegui, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, a Selefe, a Azarmavé, e a Gerá. E a Adorão, a Uzal, e a Dicla. E a Obal, a Abimael, a Seba. E a Ofir, a Avilá, e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá. Éber, Pelegui, Reu. Serugi, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram, Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, e, depois, Quedar, Adbiel, Mibsão. Misma, Duma, Maissa, Haddad, Tema. Getur, Nafis e Quedemá. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinram, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Esaú, Elifas, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifas, Timã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenais, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Deson, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Rori e Omã. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manate, Ebal, Sefi e Onã. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Ezer eram, Bilã, Zavã e Jaacã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saulom, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saulom, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. Morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar. Morrendo Haddad, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama,
o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Timã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã, e Crônicas 2. Foram estes os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, que o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Ao todo os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zerá, Zinri, Etam, Imã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. De Etam foi filho Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nazon, príncipe dos filhos de Judá. Nazon foi pai de Salmão, e Salmão de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed de Jessé. A Jessé nasceram Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simeia o terceiro, Netanel o quarto, Radai o quinto, Ozen o sexto e Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram, Abisai, Joabe e Azael, 3. Abigail deu à luz Amasa, o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. A Calebe, filho de Esrom, nasceram filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos dela foram estes, Gezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Hur. Hur foi pai de Iri, e Iri de Bezaleel. Então Esrom, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e conheceu-a, e ela lhe deu à luz Segube. Segube foi pai de Jair, o qual veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. Mas Jesur e Arã tomaram deles Avot Jair, e Kenate e suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Jezrom, foram, Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozen e Aias. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara, a qual foi mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram, Mais, Jamim e Equer. Os filhos de Onã, foram, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz Aban e Molide. Os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim, Izi, o filho de Izi, Sezam, o filho de Sezam, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezam não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezam um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezam sua filha por mulher a Jará, seu servo, e ela lhe deu à luz Atai. Atai foi pai de Natã, Natã de Zabade. Zabade de Eflau, Eflau de Obed. Obed de Geu, Geu de Azarias. Azarias de Elis, Elis de Eleazar. Eleazar de Sismai, Sismai de Salum. Salum de Jecamias, e Jecamias de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zifi, e os filhos de Maressa, pai de Hebron.
Os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão, pai de Jorqueão, e Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maum, e Maum foi pai de Bet-zur. Efa, a concubina de Calebe, teve Arã, Moza e Gazez, e Arã foi pai de Gazez. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efra e Saf. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tirã. Deu à luz também Saf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá, e a filha de Calebe foi Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat-Jearim. Salma, pai de Belém, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram, Aroé e metade dos Menuotes. As famílias de Kiriat-Jearim, os Itreus, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus, destes saíram os Zorateus e os Estalueus. Os filhos de Salma, Belém, os Netofatitas, Atarote e Bet-Joabe, metade dos Manatitas e os Zoritas. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas, estes são os queneus que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. E Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Abissalau, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, de Abital. O sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses, e reinou 33 anos em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-Sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais, Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia. Elisama, Eliadá e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar foi irmã deles. Filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá. De quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás. De quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão. De quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés. De quem foi filho Amon, e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias, o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoiaquim, Jecônias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Os filhos de Jecônias, o deportado, Sealtiel, seu filho. Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã destes. E Azubá, Oeu, Berequias, Azadias e Josabiezed, 5. Ananias foi pai de Pelatias, Pelatias de Jesaías, Jesaías de Refaias, Refaias de Arnã, Arnã de Obadias, e Obadias de Secanias. Os filhos de Secanias, Semaías e os filhos deste, Atus, Igal, Bariá, Niarias e Safate, 6. Os filhos de Niarias, Elioenai, Ezequias e Azricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acobe, Joanã, Delaias e Anani, 7. E Crônicas 4. Os filhos de Judá, Pérez, Isrom, Carme, Hur e Sobal. Reaias,
filho de Sobal, foi pai de Jate, e Jate de Alma e Ilade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam, Gisreel, Isma, e Idbas, e o nome da irmã deles era Azeleuponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha duas mulheres, Elá e Naará. Naará deu-lhe à luz a Uzão, Efer, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, e Zarietnã. Cuis foi pai de Anubi e Zobeba, e das famílias de Acarel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá que me abençoes, e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Quelube, irmão de Suá, foi pai de Mer, e este foi pai de Estom. Estom foi pai de Bet-Rafa, Pazeia e Teína, que foi pai de Irnaas. Estes foram os homens, de Reca. Os filhos de Kenais, Otniel e Seraias, e Otniel foi pai de Atate. E Meunotai, que foi pai de Ofra. Seraias foi pai de Joabe, fundador de Geerazim, cujos habitantes foram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naam, e Elá foi pai de Kenais. Os filhos de Jearleleu, Zifi, Zifa, Tiria e Azariel. Os filhos de Ezra, Jeter, Meredi, Éfer e Jalom, e ela deu à luz Miriam, Samai, e Isba, pai de Estemor. Cuja mulher judia deu à luz Jeredi, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Meredi tomou. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bene-Anã e Tilom, e os filhos de Izi, Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em Bet-Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafi, os quais dominavam sobre Moabe, e Jassubileim. Estes registros são antigos. Estes foram os oleiros, os habitantes de Netaim e de Gedera, e moravam ali com o rei para o seu serviço. Os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Salou. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma, Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacor, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família tanto como as dos filhos de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram, Etam, Aim, Rimon, Toquim e Azam, 5 cidades. Com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Ora, Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias. Joel, Geu, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel. Elioenai, Jacobá, Jesuaias, Azaias, Adiel, Gesimiel, Benaias. Iziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. Estes,
registrados por nome, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cão. Estes que estão inscritos por nome, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Izi. Matando o restante dos amalequitas, que havia escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje. E Crônicas 5. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura. Pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Anoque, Paulo, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gogi, de quem foi filho Simei. De quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaias, de quem foi filho Baal. De quem foi filho Gera, a quem Tilgat-Pilneser levou cativo, ele foi príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez a genealogia das suas gerações, foram, o chefe Jeiel, Zacarias. Belá, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Ao oriente habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baissã, até Salcã. O chefe Joel, Safã II, Janai e Safate em Baissã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Ziaeber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, chefe das casas paternas. E habitaram em Gileade, em Baissã, e nas suas aldeias, como também em todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco, e que eram destros na guerra, 44.760, que saíam à peleja. Fizeram guerra aos agarenos, bem como a Getur, a Nafis e a Nodabi. E foram ajudados contra eles, de sorte que os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e também 100.000 homens. Pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a peleja,
e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Baissã até Baal-Hermon, Senir, e o monte Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das suas casas paternas. Cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituirão, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel excitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os transportaram para Ala, Abor, Rara, e para o rio de Gozã, onde estão até o dia de hoje. E Crônicas 6. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Aral, Moisés e Miriam, e os filhos de Aral, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, Finéias de Abisor. Abisor de Buqui, Buqui de Uzi. Uzi de Zeraías, Zeraías de Meraiote. Meraiote de Amarias, Amarias de Aitube. Aitube de Zadok, Zadok de Aimaas. Aimaas de Azarias, Azarias de Joanã. Joanã de Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias de Aitube. Aitube de Zadok, Zadok de Salum. Salum de Ilquias, Ilquias de Azarias. Azarias de Seraías, Seraías de Jeuzadaque. E Jeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson, Libni, de quem foi filho Jate, de quem foi filho Zima. De quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jearterai. Os filhos de Coate, Aminadab, de quem foi filho Corá, de quem foi filho Assir. De quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir. De quem foi filho Tate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saulu. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. De quem foi filho Eucana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho Nate. De quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uza. De quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Azaias. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam com cântico diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. São estes, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Imã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Tuá. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amazai.
filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tati, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaias, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jate, filho de Gerson, filho de Levi. E à esquerda estavam seus irmãos, os filhos de Merari, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Mas Arão e seus filhos ofereciam os sacrifícios sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abizoa, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Ora, estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte. Deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Porém os campos da cidade e as suas aldeias, deram-nos a Calebe, filho de Jefone. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Libna e seus campos, Jatir, Estemoa e seus campos, Ilim e seus campos, Debir e seus campos, Azan e seus campos, Bet-Senués e seus campos. E da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alimete e seus campos, Anatote e seus campos, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas aos filhos de Coate, aos restantes da família da tribo, por sorte caíram 10 cidades da meia tribo, da metade de Manassés. Aos filhos de Gerson segundo as suas famílias, caíram 13 cidades das tribos de Issacar, Aser, Naftali e Manassés, em Baissã. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, por sorte caíram 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. Deram-lhes por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate receberam da tribo de Efraim cidades de seus termos. Deram-lhes as cidades de refúgio, Siquém e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Gizer e seus campos, Jocmeon e seus campos, Bet-Horon e seus campos, Aijalon e seus campos, e Gat-Rimon e seus campos. E da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, e Biliã e seus campos, deram-nos aos restantes da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Baissã, e seus campos, e Astarote e seus campos. E da tribo de Issacar, Quedes e seus campos,
da Berate e seus campos, Ramote e seus campos, e Anem e seus campos. E da tribo de Aser, Masal e seus campos, Abidom e seus campos, Ucoque e seus campos, e Reubi e seus campos. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galileia, e seus campos, Amon e seus campos, e Kiriataim e seus campos. Aos restantes dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Rimonu e seus campos, Tabor e seus campos. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram, da tribo de Ruben Bezer, no deserto, e seus campos, Jaza e seus campos, Quedemote e seus campos, e Mefate e seus campos. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e seus campos, Maanaim e seus campos, Esbom e seus campos, e Jazer e seus campos. E Crônicas 7. Os filhos de Issacar foram, Tola, Pua, Jazubi e Sinron, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Obzão e Semuel, chefes das suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações, o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israias e mais os filhos de Israias, Micael, Obadias, Joel e Issijá, 5, todos eles chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, pois tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. Os filhos de Benjamim, Beá, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes de casas paternas, homens valentes, os quais foram contados pelas suas genealogias 22. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas casas paternas, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, e mais os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Iude, Kenaã, Zetam, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os chefes das casas paternas, homens valentes, foram 17.200, que podiam sair no exército a peleja. E também Supim, e Upim, os filhos de Ir, com Uzim, o filho de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gizer e Salum, filho de Bilã. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve da sua mulher, a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou mulheres para Upim e Supim, a irmã dele se chamava Maacar. Foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos, Ulão e Raquém. De Ulão foi filho Bedã. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amulequete teve Isode, Abiezer e Maclá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Que? Os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Tate, de quem foi filho Eleadá, de quem foi filho Tate. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e Ezer e Eleade, aos quais os homens de Tate, naturais da terra, mataram, por terem descido para tomar o seu gado. E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias,
pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com sua mulher, e concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Ora, as suas possessões e as suas habitações foram Betel e suas aldeias, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gizer e suas aldeias, e Siquém e suas aldeias, até Gaza e suas aldeias. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean e suas aldeias, Taanaqui e suas aldeias, Megido e suas aldeias, e Dor e suas aldeias. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Éber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. Éber foi pai de Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate, esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Enra, Bizer, Odi, Samá, Siussa, Itran e Bera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e o número deles, contados segundo as suas genealogias para o serviço de guerra, foi 26.000 homens. E Crônicas 8. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel o segundo, e de Ara o terceiro, de Noá o quarto, e de Rafa o quinto. Belá teve estes filhos, Adar, Gera, Abilde, Abizoa, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urão. Estes foram os filhos de Iude, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manate. Naamã, Aias e Gera, este os transportou, foi ele pai de Uzá e Aiude. Saraim teve filhos na terra de Moabe, depois que despedira Uzim e Bara, suas mulheres. E de Odis, sua mulher, teve Jobabe, Zibia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma, esses foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Uzim teve Abitubi e Elpaal. Os filhos de Elpaal, Éber, Misam, Semedi, este edificou Ono e Lode e suas aldeias. Berias e Sema, estes foram chefes de casas paternas dos habitantes de Aijalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel. Aió, Sazaki e Jirimote. Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaias, Beraias e Sinrate foram filhos de Simei. Ispam, Éber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaki. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeruão. Estes foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram o pai de Gibeão,
cuja mulher se chamava Maacá. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedur, Aió, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul, Saul foi pai de Jonatas, Malquizoa, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribibaal, e Meribibaal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque, Tarea e Acais. Acais foi pai de Joada, Joada foi pai de Alemete, Aismavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Biniá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram, Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã, todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezequi, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E Crônicas 9. Todo o Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi transportado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel, os sacerdotes, os levitas, e os netins. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, e de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaias o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. Ibneias, filho de Jeruão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaias, Jeoiaribe e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote. Filho de Aitube, regente da casa de Deus. Adaias, filho de Jeruão, filho de Pazur, filho de Malquias, Maasai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas, Semaias, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eris, Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros, Salum, Acobi, Talmon, Aimã, e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai,
os coraitas estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles e seus filhos o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E se alojavam à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes por conta eram trazidos e por conta eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraita, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para os prepararem de sábado em sábado. Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Ibeão, e era o nome de sua mulher Maacá. Seu filho primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedur, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão, também estes habitaram em Jerusalém defronte de por 1000 seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizoa, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribibaal, Meribibaal foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareá, e Acais. Acais foi pai de Jará, Jará foi pai de Alemete, Aismavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Biniá, de quem foi filho Refaias, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são, Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã, estes foram os filhos de Azel. E Crônicas 10. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizoa, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois,
o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre sua espada, e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saul eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda a Jabes de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo do terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E Crônicas 11. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu o que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então Davi, com todo o Israel, partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante, e Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi: Jazobeão, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 valentes. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo, e o defenderam, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estará acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus,
tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi, porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim, não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve nome entre os 3. Ele foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi feito chefe deles, todavia não igualou aos primeiros 3. Havia também Benaias, filho de Jeoiada, filho de um homem valente de Cabzeel, autor de grandes feitos. Este matou 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 covados. O egípcio tinha na mão uma lança como o órgão de tecelão, mas Benaias desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaias, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E o mais ilustre, contudo não igualou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. Os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samote, o Arorita, Elis, o Pelonita. Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita. Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita. Maarai, o Netofatita, Eled, filho de Baaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaias, o Piratonita. Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita. Aismavete, o Baarumita, Eliabá, o Saalbonita. Dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sagi, o Arahita. Aião, filho de Sacar, o Arahita, Elifal, filho de Ur. Efer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita. Isro, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Arri. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacá, Jeosafá, o Mitnita. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, o Moabita. Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaita. E Crônicas 12. Ora, estes são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eram archeiros, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aizer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Aismavete, Beraca e Geu, o Anatotita. Ismaias, o Gibeonita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita. Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas. E Joela e Zebadias,
filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro. Mismana o quarto, Jeremias o quinto. Atai o sexto, Eliel o sétimo. Joanã o oitavo, Elzabade o nono. Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os chefes do exército, o menor valia por 100, e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales ao oriente e ao ocidente. Igualmente alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amasai, chefe dos 30, que disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez chefes de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus tendo feito conselho, o despediram, dizendo: Com perigo de nossas cabeças ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes, e foram chefes no exército. De dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi 4.600. Jeoiada, que era o chefe da casa de Aral, e com ele 3.700. Isadoque, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim 20.800 homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas 28.600, destros para ordenarem a batalha. De Aser, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000.
Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo o Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E Crônicas 13. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares, e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzai e Aió guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaudes, tambores, címbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que lhe pertencia. E Crônicas 14. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elizoa, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Gileada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos em busca dele, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus,
e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou, e disse Davi: por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. E Crônicas 15. Davi fez para si casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo o Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaias, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaias, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. Então chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaias, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaudes, harpas e címbalos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Imã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etam, filho de Cusaias. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaias, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Micneias, e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Imã, Asaf e Etam se faziam ouvir com címbalos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaias, com alaudes adaptados ao soprano. E Matitias, Elifeleu, Micneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas adaptadas ao baixo, para dirigirem. E Quenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia,
porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaias e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu pois que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto, Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim todo o Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e címbalos, juntamente com alaudes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração.